Apocalipse 2, versículos 12 a 17, diz assim a santa palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vamos orar, irmãos. Pai amado e bendito, como falei antes, te agradeço por podermos louvar ao Senhor, podemos entoar tão belos cânticos de louvor e adoração a Ti. E, Senhor, agora eu te peço, fala a cada coração, Senhor, do meu irmão que me ouve agora nessa transmissão, do meu irmão que ouve uma gravação, que o Senhor fale aos corações, Senhor, e que Teu Espírito Santo venha abrir a nossa mente, nosso coração, para compreendermos a Tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor, é que te pedimos, ó Pai bendito e amado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Mas, irmãos, seguindo essa nossa sequência sobre o livro de Apocalipse, na verdade, sobre escatologia, que é um tema da Bíblia que vemos em Apocalipse, mas também inclui outros livros, eu dei um tema para essa série e os áudios estão sendo postados no YouTube. Você pode acompanhar somente a pregação, se você assim desejar, depois também, compartilhar com outras pessoas, ou todo o culto. E eu dei um subtítulo para essa série sobre escatologia, que é o seguinte: promessa para o presente, segurança quanto ao passado e esperança para o futuro. Como eu falei na primeira mensagem, na primeira parte do capítulo 1 de Apocalipse, o livro de Apocalipse, toda a literatura apocalíptica, ela visa não somente trazer esperança para o futuro, a certeza do senhorio de Cristo e da sua vitória sobre todas as coisas, mas também ela nos traz segurança em relação ao nosso passado, pois independente do lugar, das circunstâncias que vivemos, que tivemos no passado, Deus nos perdoa e nos propõe uma nova vida em Cristo Jesus. E também uma segurança em relação ao passado do povo de Deus, pois Apocalipse, como eu tenho dito, não está desligado de toda a Bíblia, mas é um cumprimento de tudo que nós vemos ali em toda a Escritura. E também é uma promessa para o presente, pois nós vemos ali promessas, como vemos em Apocalipse 1:3, de feliz aquele que ler essas palavras, que ouvir e guardar os ensinamentos desse livro maravilhoso da palavra de Deus. Então, a escatologia, o estudo da consumação de todas as coisas, não é somente para dar esperança para o futuro, dar a certeza de que Deus tem um controle da história em suas mãos e nada foge ao controle do Senhor, mas também dar paz, também é uma promessa para o nosso presente. E hoje, com a graça de Deus, eu quero seguir falando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, para quem Cristo dirige essas palavras a princípio, e como eu disse também, elas são válidas para nós hoje, para toda a igreja, em toda a história, em todo lugar. E aqui, hoje, vamos falar de 2 igrejas, Pérgamo e Tiatira. E eu quero seguir o padrão que adotei na semana passada, são os 5 R's, por assim dizer, que Cristo, para aquelas igrejas, em quase todas elas, ele mantém esse padrão. Ele se revela usando elementos do primeiro capítulo, e cada um eles tem um significado que se aplica bem a cada igreja em particular. Primeiro ele se revela, depois ele reconhece, ou seja, ele elogia virtudes daquela igreja, com exceção de uma que veremos mais à frente. Depois ele repreende, ele exorta aquela igreja acerca de algum erro, alguma falha, com exceção de 2. Uma nós vimos que foi Esmirna. Depois ele faz recomendações, então ele revela, reconhece, repreende e recomenda. E por fim, mudei um pouquinho o texto em relação à mensagem anterior, ele retribui
com juízo ou com uma recompensa a depender da atitude daqueles irmãos e ensinamentos que valem para nós hoje, como alertas quanto ao juízo de Deus, mas também promessas de bênçãos, de recompensas da parte do Senhor para aqueles que são fiéis a Ele. Então hoje vamos nos debruçar sobre a epístola, as cartas enviadas a essas duas igrejas, a igreja de Pérgamo e de Tiatira. O trecho que lemos é dedicado à igreja de Pérgamo. E o que podemos dizer acerca daquela cidade de Pérgamo? Pérgamo era uma cidade muito importante. Hoje ela está localizada na Turquia, tem o nome de Bergama, salvo engano, e era uma cidade muito importante naquela época. Ela chegou a ser a capital da Ásia. Ela era uma importante cidade, especialmente no que diz respeito à cultura e à religiosidade. Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca da época, que contava com 200 mil pergaminhos. Inclusive, essa palavra pergaminho tem como origem Pérgamo, a cidade onde se originou essa forma de registro de letras, e lá tinha toda essa fabricação cultural. Alguns dizem que é por causa de uma questão econômica, comercial, que fez com que eles precisassem produzir, eles passaram a produzir pergaminhos, e por isso que os pergaminhos, por causa de Pérgamo, e lá tinha a segunda maior biblioteca do mundo à época, com 200 mil pergaminhos. Isso explica por que Pérgamo era uma cidade que tinha uma cultura tão viva. Lá também era um importante centro de culto ao imperador. Pérgamo foi aonde, no Império Romano, em 29 a.C., foi erigido o primeiro templo de adoração a um imperador romano vivo, o imperador Augusto. Então, em 29 a.C., foi feito um templo em Pérgamo de adoração ao imperador romano, uma prática que se estendeu depois e que trazia muita dificuldade à igreja. Porque os romanos, eles, em certos momentos mais, em certos momentos menos, mas durante o Império Romano, em muitos momentos, eles exigiam adoração ao imperador, o culto ao imperador. E eles não se importavam se as pessoas cultuavam outros deuses além do imperador romano. Mas eles faziam questão que eles afirmassem que César era o Senhor. E para os cristãos, ninguém é o Senhor além de Cristo. O Kyrios, que é a palavra grega para Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Então, os cristãos passavam por muitos problemas, porque os romanos queriam que eles afirmassem que César era o Senhor e podiam dizer que cultuavam a Cristo também. Mas para nós, Cristo é exclusivo. E aquela cidade tinha muito forte o culto ao imperador, mas não só o culto ao imperador, mas Pérgamo também tinha ali na cidade de Pérgamo, templos suntuosos, templos grandes, bonitos, dedicados a Zeus, dedicados a Atena, dedicados a Dionísio, 3 deuses daquela época, que nós entendemos que são falsos deuses, e também a Esculápio. Esculápio tinha como seu símbolo uma serpente, e até hoje, quando você, estamos falando tanto de saúde nesses dias, e quando você vê um símbolo, talvez no jaleco de um médico, com uma serpente, isso faz menção lá ao o que eles cultuavam como deus Esculápio. E ali a medicina era muito desenvolvida em Pérgamo. Ali havia uma escola de medicina que era a mais famosa escola de medicina da Ásia. E na época eles não separavam muito ciência de religião, então havia um misto da ciência médica com o misticismo, com a superstição. Então, Pérgamo era uma cidade e que tinha muito forte o culto ao imperador, era uma cidade que tinha muito de uma cultura pagã, era uma cidade que cultuava vários deuses, como Zeus, Atena, Dionísio e Esculápio, esse que é o símbolo da medicina, isso chega até os nossos dias. E como era para os cristãos viverem numa cidade como essa? Como era para aquela igreja que estava ali em Pérgamo servir a Cristo, ser fiel a Deus em meio a tudo isso? E é isso que a epístola aqui, a carta, a igreja de Pérgamo nos revela. Como Cristo tratou com aquela igreja? Como Cristo se revelou a ela? E aí, seguindo nesse padrão que eu tenho adotado com os irmãos, primeiro a revelação que Cristo faz àquela igreja, que sempre tem alguma coisa a ver com a realidade daqueles irmãos. Diz assim o versículo 12 de Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E muitas vezes, ao falarmos da espada afiada, remetemos à palavra de Deus, como está lá em Efésios 6, que é a espada. Mas alguns estudiosos entendem que a espada aqui ela tem outro significado que tem a ver com Apocalipse 19. Apocalipse 19, a partir do versículo 11, eu vou ler, se você quiser pode abrir aí, mas eu vou ler aqui. Versículos 19 em diante diz assim:
viu o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Apocalipse 19:12. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece. Olha, parecido lá com o que a gente leu aqui no final da leitura inicial. E ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Quem é a Palavra de Deus? Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho branco, de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. E aí olha o que diz o versículo 15. De sua boca saía uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o versículo 15 de Apocalipse 19 mostra Cristo com da sua boca saindo uma espada afiada com a qual ele vai ferir as nações e que ele as governaria com cetro de ferro. Então, entendemos que aqui essa espada possivelmente tem mais o sentido de que Cristo vai ferir os seus inimigos. Não há quem possa resistir ao poder do Senhor. E ele continua aqui. E essa parte é fantástica e é muito prática para nós, irmãos. Como toda a palavra de Deus. Mas olha o que diz o início do versículo 13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Em outra versão, ao meio da Revista Atualizada, fala assim: conheço o lugar em que habitas. E é curioso isso, irmãos. Imagina se a gente pudesse descrever a nossa igreja dessa forma. Né? Imagina você conversando com alguém. Aonde é a sua igreja? A minha igreja fica num bairro onde está o trono de Satanás. É curioso isso. Imagina você descrever a sua igreja dessa forma. Ou numa cidade, ou num estado, ou num país. No caso era a cidade de Pérgamo. A igreja está onde está o trono de Satanás. E Jesus fala assim: sei onde você vive. Na outra versão fala assim: conheço o lugar em que você habita. E é curioso, irmãos, porque às vezes a gente fica tão angustiado, tão preocupado, às vezes a gente pensa: será que Deus não está vendo tudo que está acontecendo em nosso país, tudo que está acontecendo em nossa cidade, em nosso estado? Mas Ele conhece todas as coisas. Eu costumo falar para os irmãos, falei muito isso quando fui designado ali para a nossa igreja no Anil, que eu tenho parentes até hoje vivendo lá, e eu morei no Anil por alguns anos na minha adolescência, e andava muito ali no Anil, Rio das Pedras, Muzema, conheço muito aquela região, e voltei até a andar mais ainda nesse período de quarentena, fazendo essa movimentação de recolher doações, entregar doações, enfim. E desde a época que eu era adolescente, isso já tem algum tempo, que essa região do Anil, do Rio das Pedras, mesmo a Muzema, que cresceu muito nos últimos anos, tinha uma questão de prostituição muito forte, irmãos. Eu lembro que nos idos dos anos 90, o Rio das Pedras já era um lugar em que se falava que já havia um alto índice de AIDS. A AIDS era uma doença que estava chegando, crescendo muito, mas ali no Rio das Pedras já tinha um crescimento muito grande, muita prostituição. O Anil, que é o bairro onde eu morei, eu acho que conversava isso com uma pessoa recentemente, é curioso porque o Anil é um bairro que parece que as coisas não avançam muito. Eu conheço muitas pessoas com quem eu cresci junto, que caminhamos juntos pela adolescência, juventude, e que parece que vivem a mesma vida que viviam há 20, 30 anos atrás. Então, às vezes a gente vê aquela região em que moramos, em que vivemos, em que a nossa igreja está estabelecida, e você vê muita prostituição, muito desânimo, muito pecado. E isso é o que acontece, irmãos, quando Satanás faz o seu trono e quando as coisas começam a fugir dos padrões de Deus para uma comunidade, para uma sociedade, para um bairro, seja lá para o que for. E Pérgamo vivia isso. E Deus sabia, irmãos. E muitas vezes a gente vê, nos últimos anos, cresceu muito esse movimento de batalha espiritual. E alguns desses falavam que você tinha que chegar numa cidade e fazer uma descrição territorial. Você tinha que descobrir aonde estava o trono de Satanás. E aí você descobrindo isso, você descobrindo as estratégias de Satanás, você conseguiria destronar a potestade do lugar. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A propósito, muitas coisas que o movimento de batalha espiritual ensinou não estão de acordo com o que a Bíblia ensina. E sobre isso a gente vai falar mais em outras oportunidades. Mas infelizmente essa mentalidade afeta muitos cristãos até hoje, que pensam que se você descobrir alguns detalhes geográficos territoriais, você vai dominar aquela potestade. Mas o meio de nós destronarmos Satanás é o mesmo que a igreja vem fazendo há 2000 anos, pregarmos o evangelho, discipularmos pessoas no poder do Espírito Santo. Mas aqui Jesus fala: ali está o trono de Satanás. E por que ele fala isso?
Possivelmente, irmãos, por tudo que eu falei há pouco, ali era um lugar que tinha um culto ao imperador, que tinha um culto a falsos deuses, que tinha uma cultura muito pagã, e a igreja era jogada à margem, era oprimida. Então Satanás influenciava grandemente aquilo ali. O que Jesus fala aqui no versículo 13, o nosso segundo R, ele reconhece, na segunda parte aqui, contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Jesus fala isso de novo, onde Satanás habita. Conta a tradição cristã que esse Antipas, alguns falam até que pode ter sido o pastor de Pérgamo, que esse Antipas, ele teria sido morto, irmãos, de forma cruel. Ele é um cristão fiel, um homem de Deus, possivelmente ele não aceitou se prostrar e adorar César, ele não aceitou prostrar-se diante dos falsos deuses. E aí o que aconteceu? Conta a tradição que Antipas foi colocado dentro de um grande bezerro de bronze, salvo engano, e foi acesa a chama e ele foi carbonizado ali dentro. Irmãos, coisa terrível. Alguns falam que foi um grande caldeirão, mas o que a Bíblia fala, e não temos dúvida, não sabemos como, mas tudo indica que ele foi morto de forma cruel, foi carbonizado, irmãos, junto com um elemento lá de metal. É que esse homem foi morto. E qual foi a reação da igreja? Qual seria a sua reação se o pastor da sua igreja, você da Igreja Cristã Nova Vida do Anil, se eu fosse preso e fosse morto de uma forma cruel como essa? Como você reagiria? Qual seria a sua resposta? Se o pastor Roberto, o bispo Walter, um líder que nós temos como referência para nós, sofresse uma morte cruel dessa por servir a Deus numa cidade onde habita o trono de Satanás, qual seria a sua reação? Certamente muitos temeriam e alguns até apostatariam da fé. Mas o que Cristo está falando aqui é que mesmo com tudo isso, irmãos, mesmo com toda essa luta, aqueles irmãos permaneceram fiéis ao nome de Jesus. Eles não rejeitaram a Cristo mesmo diante de uma perseguição tão cruel, irmãos. E isso é algo que deve servir de lição para nós hoje. Às vezes, por perseguições, por dificuldades infinitamente menores, nós nos vemos tentados a voltar atrás, a renunciar, a abdicar da nossa fidelidade a Deus. E esses irmãos aqui viram aquele que talvez fosse o seu líder ser martirizado de forma tão cruel e ainda assim eles permaneceram fiéis a Jesus Cristo. E Jesus reconhece isso. Mas, como eu tenho dito, Jesus se revela, Jesus reconhece, mas aqui Jesus também repreende aquela igreja. Versículo 14 diz assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então, embora aquela igreja tivesse a virtude de, mesmo em meio a uma cidade onde estava o trono de Satanás, mesmo vendo um fiel, possivelmente líder daquela igreja, sendo martirizado de forma cruel, permanecer fiel a Cristo, alguns ali estavam cedendo ao ensino que aqui chama de doutrina de Balaão, os ensinos de Balaão. E aqui, meus irmãos, eu volto a falar sobre uma coisa que eu tenho falado nessas mensagens sobre escatologia, que a gente precisa valorizar a doutrina. Eu lembro quando eu trouxe aqueles estudos sobre o Evangelho de Marcos que estão aí no nosso canal, que eu falava sobre isso. Muitas pessoas falam, o Evangelho de Marcos fala das ações de Jesus, dos seus milagres, isso tudo é verdade, mas também mostra constantemente que Jesus ensinava. Marcos 6,34 diz que ele viu uma multidão como ovelhas que não tinha pastor, teve compaixão deles e passou a ensiná-los muitas coisas. Então a doutrina é importante, irmãos. Quando não buscamos ter um conhecimento, mínimo que seja, mas suficiente, sólido da palavra de Deus, das doutrinas cristãs, nós facilmente nos tornamos presas de Satanás. Então era isso que estava acontecendo. Aquela igreja fiel, aquela igreja que tinha seguido o conselho de Deus, estava perseverando na fé, mesmo em meio à perseguição cruel. Ela começou a se desviar ouvindo falsos ensinos. Mas quem é esse Balaão? Você já deve ter ouvido lá em Números capítulo 22 a 24, é aquele profeta mercenário que foi contratado para amaldiçoar Israel, mas ele, aquele da jumenta, teve uma visão de um anjo e ele não pôde amaldiçoar, mas abençoar o povo de Israel. E ele ficou conhecido como aquele profeta mercenário que foi contratado para amaldiçoar Israel, pois os midianitas estavam com medo que Israel estava ali chegando para adentrar a terra prometida, estava próximo a eles, e ele foi contratado para
amaldiçoar, mas ele não conseguia, ele abençoava. Isso é uma coisa também que tem um sentido muito prático pra gente. Tem irmãos que têm medo do que as pessoas falam. Ah, mas fulano falou mal de mim, fulano falou aquilo, fulano... Não tenha medo, irmãos. Aquele que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Deus falou isso lá para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não temas, mas falaram coisas... As palavras das pessoas não têm essa força que alguns dizem que tem. Deus é que tem todo o poder. E Balaão foi contratado para fazer uma maldição e acabou transformando em bênção. Só que a história não acaba por aí. E aí é um detalhe muito interessante, irmãos, e que deve muito chamar a nossa atenção, que está aqui em Números, no capítulo 24. Números, capítulo 24, último versículo. Depois de toda essa história, que Balaão foi lá e falou e tentou, e foi na intenção de amaldiçoar, mas acabou abençoando o povo de Israel, o versículo 25, o último versículo do capítulo 24 de Números fala assim: então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. Continua assim no capítulo 25. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração de Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Irmãos, o que nós vemos aqui é que aconteceu? Os midianitas não conseguiram vencer o povo de Israel por meio de oráculos, de palavras de maldição, de mandando o profeta falar coisas para amaldiçoar o povo de Israel. E aí qual foi a estratégia dele? Ele mandou o profeta mandar mulheres se infiltrarem no povo para desviarem o povo para a imoralidade sexual e a idolatria. E foi isso que aconteceu, irmão. Então Balaão, a história dele não acaba ali quando ele tenta amaldiçoar o povo e não consegue. Mas depois ele deve ter ganho dinheiro por isso, pois tudo indica que ele era um mercenário, e ele foi e conseguiu gerar uma situação de imoralidade e idolatria que trouxe a ira de Deus sobre o povo de Israel. E a gente vê, irmãos, as estratégias de Satanás, que muitas vezes Satanás não consegue segurar a igreja por conta da perseguição, como foi em Pérgamo. Perseguiu, martirizou irmãos, e a igreja não parou, a igreja avançou. Então ele começa a tentar sutilmente se infiltrar na igreja, doutrinas falsas, aquela história do nada a ver. Essa igreja lembra muito alguns irmãos que hoje em dia falam daquela história do nada a ver. Ah, não tem nada a ver isso, você está sendo legalista. Qual é o problema da pessoa ter relações sexuais antes do casamento, da pessoa fazer isso, da pessoa dar subornar uma autoridade pública, da pessoa... Nada disso tem a ver. Qual é o problema da gente ir para balada, da gente fazer algumas coisas? Ver essa turma do nada a ver. Balaão parece que estimulou aquelas mulheres midianitas a entrarem por aí, e elas se infiltraram no arraial israelita e trouxeram a condenação de Deus por meio da imoralidade sexual e da idolatria que se estabeleceu ali. E mais à frente, em Números capítulo 31, olha o que diz. Números 31, versículo 7. Diz assim, lutaram contra Midian conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian: Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Balaão desonrou a Deus e por isso ele foi morto. Mas aqui no capítulo 15, versículo 15 diz assim: vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes Moisés. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Então, irmãos, o que Balaão fez? Ele não conseguiu amaldiçoar o povo, ele gerou imoralidade no meio do povo, e a gente precisa estar com os olhos bem abertos quanto a isso, irmãos. Porque é isso que Deus está denunciando, Cristo está denunciando, porque essa doutrina de Balaão, que levou à imoralidade sexual, levou a sacrificarem aos ídolos, era condenada por Cristo, e possivelmente isso daí se adentrou pela igreja de forma sutil. Isso me lembra a parábola do semeador, que está lá em Marcos capítulo 4, eu não vou ler aqui, mas se você quiser pode até consultar o nosso estudo sobre Marcos 4, eu falo sobre isso. A parábola do semeador, Cristo conta que o semeador saiu a semear e espalhou as suas sementes, e algumas caíram pela beira do caminho, e as aves vieram e pegaram. São aquelas pessoas que recebem a palavra, mas o diabo logo leva embora. Outras caíram num terreno pedregoso. E aí Cristo depois explica que são pessoas que receberam a palavra com alegria, mas quando veio a tribulação e a perseguição, elas acabaram abandonando a palavra e ela não frutificou.
Pérgamo passou desse ponto. Pérgamo, em meio à perseguição, à tribulação, continuou fiel a Deus. Só que alguns em Pérgamo talvez tenham sido igual a semente que caiu entre os espinhos, porque ela começou a crescer, mas os espinhos sufocaram. O que são esses espinhos? Os enganos da vida, os prazeres da vida, e alguns de Pérgamo talvez estivessem como aquela terceira semente, que os enganos, as ilusões, os prazeres começaram a sufocar a semente e ela deixou de prosperar, e Jesus está condenando isso e chamando aqueles irmãos à atenção. Versículo 15 diz assim: de igual modo vocês têm também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. No capítulo 2, verso 6, quando Jesus está falando a Éfeso, ele fala: mas há uma coisa a seu favor, você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Como eu falei na mensagem anterior, às vezes as pessoas tratam como se Deus fosse somente um Deus amoroso que é, misericordioso que é, Deus é amor, mas Deus também, ele se ira contra o mal. E aqui Jesus fala aos irmãos de Éfeso que ele tinha algo a favor deles, porque Jesus odiava a prática dos nicolaítas e eles também. Só que aqui em Pérgamo, alguns tinham se apegado a esse ensinamento, que a gente não sabe muito bem o que é esse ensinamento dos nicolaítas, mas possivelmente alguma coisa que, assim como esses ensinos de Balaão, levou o povo à prostituição e imoralidade sexual. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas vidas, irmãos, porque o diabo ele é astuto. Ao invés de ficar tentando descobrir qual é o território, ou como chegaram ao absurdo de adeptos da batalha espiritual sobrevoarem cidades e urinarem em lugares para demarcar território, uma coisa absurda, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ao invés de fazermos isso, precisamos estar atentos, nos debruçar à palavra de Deus, nos dedicar à oração, ao jejum, à comunhão com Deus, a nos afastarmos das coisas ruins. Porque muitos desses que às vezes trazem doutrinas estranhas, são reféns da imoralidade sexual. E o que Cristo está condenando aqui é justamente isso. As pessoas às vezes se encantam com ensinos que parecem ser muito espirituais, mas quando você vê o fruto, é como o desses homens aqui. Então Jesus se revela, Jesus reconhece, Jesus repreende, e Jesus recomenda aqui, versículo 16, portanto, arrependa-se. É simples, irmãos. Às vezes a gente complica muito as coisas, mas e agora? Os de Pérgamo estão reconhecendo que estavam cedendo aos ensinos de Balaão, e assim como ele incitou as mulheres midianitas a entrarem no arraial de Israel, seduzirem os homens, isso trouxe a ira de Deus, aquela igreja de Pérgamo estava cedendo à imoralidade sexual, como eu falava aqui do nosso bairro ali do Anil e outros bairros das adjacências, que há tanta imoralidade sexual, tanta coisa ruim acontecendo nesse sentido de sexualidade. E aí Deus dá uma resposta, dá uma solução simples: arrependa-se. Então, se você que me ouve aqui, você reconhece que está vivendo de modo que desonra a Deus, seja em alguma área da sua vida, como a área da sexualidade em outra, a solução é simples: arrependa-se, coloque seu coração na presença de Deus, dobre seus joelhos, peça perdão a Deus, volte-se para Deus. E olha o que Jesus fala aqui na sequência. Qual é a retribuição? Versículo 16 ainda: se não, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então, mais um motivo para a gente entender que a espada que aparece no início é mostrando que Jesus vai julgar aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Mas se Jesus fala de juízo, ele também fala de recompensa, versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Como já lemos em Apocalipse 19, esse nome escrito que apenas conhece é referido ao próprio Cristo lá em Apocalipse 19. E aqui o maná escondido, irmãos, está falando de Balaão, que aconteceu quando o povo de Israel estava no deserto. E o povo de Israel no deserto recebia o maná a cada dia. Dia após dia, Deus provia o maná para aquele povo, e assim também para aqueles que desejam ser fiéis a Deus. Aqueles que, assim como os irmãos de Pérgamo, viram Antipas sendo martirizado e ainda assim continuaram professando Cristo, continuaram dependendo dele. Aqueles que se arrependerem da sua imoralidade sexual e passarem a viver uma vida digna do Evangelho, Jesus promete dar um novo nome, e essa pedra branca, na antiguidade, os tribunais, na hora de dar uma sentença, muitas vezes usava duas pedras, uma pedra branca e uma pedra negra. A pedra branca apontava que aquela pessoa estava sendo absolvida dos seus erros, dos seus crimes. E a pedra negra apontava que aquela pessoa estava sendo condenada. Então, possivelmente, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: aqueles que se arrependerem dos seus pecados e viverem para a glória de Cristo, terão seus pecados perdoados. E a nossa garantia do perdão dos nossos pecados é o próprio sacrifício de Cristo. Jesus morreu naquela cruz, irmãos, para nos trazer salvação.
Aquilo é fato, Jesus não tinha pecado, mas ele se entregou e foi obediente até a morte, morte de cruz, e morreu em meu lugar, morreu em seu lugar, para nos conceder a vida eterna, para nos dar o maná escondido, para nos dar a bênção de sermos filhos de Deus e habitarmos para sempre na sua presença. Então Jesus retribui aqueles que são fiéis, aqueles que arrependem dos seus pecados, aqueles que não buscam seguir a doutrina de Balaão, o ensino dos nicolaítas, aqueles que não se entregam à imoralidade sexual, aqueles que não se entregam aos males e pecados desse mundo, com uma garantia, pois Cristo, mais do que o maná de Israel, Cristo é o próprio pão vivo que desceu dos céus. Ele é a nossa recompensa, irmãos. Ele é a nossa herança. A nossa maior necessidade não está em nada que vemos nesse mundo. Vamos viver em novos céus e nova terra, com abundância, fartura, não haverá falta de nada. Mas a nossa maior necessidade já está garantida. Cristo Jesus, nosso Senhor, nos salvou e passaremos a eternidade em sua presença. Aleluia! Então, irmãos, Jesus se revela, olha, aquela igreja de Pérgamo, eu tenho a espada afiada de 2 gumes. Ele reconhece que mesmo vivendo onde está o trono de Satanás, onde Satanás habita, aquela igreja permaneceu fiel em meio à perseguição. Ele os repreende porque eles estavam sendo seduzidos pelos ensinos de Balaão, pelos ensinos dos nicolaítas, estavam cedendo à imoralidade sexual, algo muito comum em nossos dias. A carta a Pérgamo, ela é muito apropriada para os nossos dias, pois muitos cristãos têm cedido à imoralidade sexual, ao adultério, à fornicação, o sexo antes do casamento, e nós precisamos nos arrepender disso. E aquele que não se arrepender, Deus lutará com a espada de sua boca, mas o que se arrepender receberá o maná escondido e a pedra branca absolvido, estaremos para sempre na presença do Senhor. Louvado seja Deus. E a Tiatira, irmãos? Segunda parte dessa mensagem, não vou me estender muito. Qual é a palavra do Cristo bendito? Que, como eu disse na mensagem inicial, nas mensagens iniciais, é revelado no capítulo 1, a igreja em Tiatira. Versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Então, já falei isso na mensagem anterior. Esses olhos de Cristo, como chama de fogo, apontam para a pureza e para o poder de Jesus de saber perscrutar todas as coisas. Palavra difícil. Aponta para a onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Não há nada oculto aos olhos do Senhor. Não adianta tentarmos nos esconder de Deus. Como diz o salmista lá no Salmo 139. Se você se esconder no lugar mais sombrio, mais apagado, mais longe de tudo, Deus nos achará. Não há como nos esconder daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Lá em 1 Samuel 16, quando Davi é ungido como rei por Samuel, lá fala que os homens veem o exterior, mas Deus vê o coração. Deus sabe o que você está pensando nesse momento que você me ouve, mesmo que você não fale isso para ninguém. Deus conhece tudo, seus olhos são como chamas de fogo. Então Jesus se revela àquela igreja em Tiatira como esse que tem os olhos de fogo e os pés como bronze reluzente. Ou seja, Jesus tem todo o poder, ele esmagará Satanás embaixo dos seus pés, ele esmagará todo o poder contrário a ele. E é curioso, irmão, só uma observação, lá na imagem da visão de Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2, a imagem tem uma série de elementos e os pés são compostos por uma mistura de ferro e barro, mostrando algumas associações que alguns impérios teriam. Todos os reinos desse mundo são suscetíveis a falhas, mas o reino de Deus, o reino do Cristo de Deus Todo-Poderoso, tem pés de bronze, ninguém resiste, ele tem todo o poder, aquele que ele esmaga nunca mais se levantará, e assim que Cristo se revela a Tiatira. Mas como era a cidade de Tiatira? Tiatira era uma cidade conhecida pelo seu comércio de metais e tecidos. Inclusive Lídia, né? É igual ao meu sobrenome. Lídia era de Tiatira. Lá em Atos 16 fala que ela era vendedora de tecido de púrpura. Então Tiatira era uma cidade que não tinha toda aquela projeção de Pérgamo, mas era uma cidade que tinha muito comércio. E também tinha muitas associações. E talvez os cristãos estivessem passando dificuldades, porque nessas associações eles às vezes faziam festas de celebração às divindades pagãs. Festas de celebração a divindades relacionadas ao seu comércio. E os cristãos possivelmente já estavam passando dificuldade com isso lá em Tiatira. Então Cristo se revela assim. E o que ele tem a dizer àqueles irmãos de Tiatira? O que ele reconhece? Versículo 19. Conheço as suas obras.
o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha que bênção, irmão. Imagina Jesus falando isso para você. Olha, eu conheço as suas obras. E de fato ele conhece as minhas e as suas obras. Conhece todas as coisas. Mas ele fala assim, olha, eu conheço o seu amor, conheço a sua fé, conheço o seu serviço, conheço a sua perseverança e ainda digo mais. Você hoje faz mais do que no princípio. Parece que Jesus está fazendo um contraponto à igreja de Éfeso, que tinha se esfriado no seu primeiro amor, mas Tiatira não, Tiatira estava ativa, estava fazendo as coisas. Mas será que Jesus tem alguma repreensão então a essa igreja que tinha amor, essa igreja que tinha fé, que tinha serviço, perseverança, que estava fazendo mais do que no início? Vamos ver aqui, versículo 20. No entanto, esse no entanto aí, irmãos, é preocupante. Se Cristo fizesse um relatório, um diagnóstico da minha vida, da sua vida ou da nossa igreja, eu fico muito preocupado com esse no entanto, que é Jesus nos dizendo coisas boas, mas no entanto tem uma coisa ou outra que não é tão legal. Olha o que ele diz, versículo 20. Contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos, olha de novo aí, ó, a imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Só até o versículo 21 por enquanto. Essa Jezabel, a gente não sabe se era o nome daquela mulher que tinha uma proeminência na igreja de Tiatira. Essa mulher tinha espaço na igreja, essa mulher ensinava a igreja, e ela estava ensinando, e não sabemos se o nome dela era esse ou aqui é um pseudônimo, fazendo referência à terrível Jezabel, mulher de Acabe. Lá em 1 Reis, capítulo 21, fala assim, ó, 1 Reis 21, 25, nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. 1 Reis 21, 26, ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Então essa Jezabel, esposa de Acabe, era uma mulher idólatra, era uma mulher que desviou Acabe, seu marido, que era um homem fraco, rei de Israel, e isso trouxe muito problema. E essa Jezabel aqui, não sabemos se o nome dela é essa, mas sabemos que ela tinha o mesmo espírito de Jezabel, que ela desviava o povo de Deus, ela levava o povo de Deus com seus ensinos falsos à imoralidade sexual, a comerem alimentos sacrificados a ídolos. E aqui, mais uma vez, irmãos, eu reforço isso, a importância de doutrina. Muitas pessoas são enredadas porque não conhecem a palavra de Deus e chega qualquer um e fala com uma doutrina estranha, e possivelmente aquela mulher falava que você tinha que se misturar com povos que praticavam ritos que envolviam orgias e todo tipo de prática sexual condenável por Deus, para que você conhecesse aquilo ali e pudesse saber como lidar com aquilo, mais ou menos isso. E Deus está condenando isso. E o versículo 21 que lemos diz que Deus deu tempo, Deus é misericordioso, ele deu tempo para aquela mulher se arrepender. Mas o versículo 22 diz assim, por isso, porque ela não quer se arrepender, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Então, você vê aqui uma progressão. Jesus alerta que ele repreendeu aquela mulher, que ele avisou aquela mulher, mas ela não quis se arrepender dos seus adultérios, dos seus pecados. Então ele trouxe sofrimento, fez ela na cama em que possivelmente ela cometia os seus adultérios, a sua prostituição, ela viesse a ficar doente. E ele veio a matar os discípulos daquela mulher. Aqui filhos têm significado de discípulos. Então, irmãos, fique com os olhos abertos, que às vezes a gente ouve tanta coisa, a internet é uma bênção, traz muitas coisas para nós aprendermos, mas precisamos estar com os olhos atentos, porque tem muita coisa estranha sendo ensinada, e se nós não estivermos atentos, não estivermos ligados na palavra de Deus, não dependermos de Deus em oração, estarmos atentos à direção do Espírito Santo, nós podemos ser enredados. E aqui ela diz que aqueles que seguiam essa mulher encontrariam a morte, como Jezabel encontrou uma morte terrível e como Balaão também encontrou. Então tome cuidado com a sua vida espiritual, tome cuidado com a sua espiritualidade, tome cuidado com os ensinos, com as doutrinas que você tem deixado entrar pelos seus ouvidos, com o que você tem visto, com o que você tem lido. Pois o ensino, irmãos, a teologia, o ensino daquilo, eu não estou falando que todos têm que ser profundos teólogos, mas existem muitos falsos ensinos que vão nos desviando aos poucos, e se não estivermos atentos, facilmente estaremos enredados. Então Jesus traz essa palavra dura
E ele se apresenta como aquele que tem os olhos de fogo, ou seja, ele sonda as mentes e corações. Ninguém, irmãos, ninguém foge aos olhos do Senhor. Não há nada que possa ficar oculto aos seus olhos. Mas se ele revela, ele reconhece e repreende, ele também recomenda algo àquela igreja em Tiatira, aqui no versículo 24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Curioso que fala isso. Aos demais que não seguem. Aqui mostra que naquela igreja, assim como em Pérgamo, havia pessoas que seguiam os ensinos de Balaque e a doutrina dos nicolaítas que Cristo odiava, como vimos aqui. Aqui, em Tiatira, existiam pessoas que seguiam os ensinos de Jezabel, mas não todos seguiam. Então, Jesus agora está falando o que ele recomenda àqueles que se arrependem de ter seguido Jezabel ou não seguiam Jezabel. E aqui fala algo muito interessante, porque dentro daquela doutrina estranha tinha um negócio que eles falavam que eles precisavam aprender os profundos segredos de Satanás. O que é isso, irmãos? Profundos segredos de Satanás. Possivelmente, eles tinham um discurso de que você tinha que participar dos ritos, das adorações a outros deuses, para você entender aquilo, para poder combater ou para poder vivenciar isso de alguma forma. Isso me lembra muito também mais um problema desse movimento de batalha espiritual. Hoje estou falando muito disso porque tem muito a ver com as duas cartas que estamos debruçados nessa noite. Porque o movimento de batalha espiritual tem uma certa tendência gnóstica. O gnosticismo foi algo que não é bem uma religião, que fala muito, entre outras coisas, de você ter um conhecimento secreto que ninguém tem. Você já viu aquele irmão que fala, olha, eu tenho uma revelação da Bíblia que ninguém tem? Que é muita arrogância, né, irmãos? Em 2000 anos de igreja, o Espírito Santo não revelou algo a ninguém, mas aquele irmão, aquela irmã, que às vezes tem uma postura meio exótica, que começa a falar meio alto, meio diferente, você fala, isso daí é muito espiritual, e às vezes não tem nada de espiritual, ele acha que tem a arrogância de que agora o Espírito Santo revelou algo a ele que não revelou à igreja em 2000 anos de história da igreja. E ele fala, olha, eu conheço as profundidades, os segredos de Satanás que ninguém conhece. Felizmente, o movimento de batalha espiritual trouxe isso também. Alguns ensinavam que você tem que conhecer os detalhes. Aí eu falo com autoridade, irmão, de alguém que cresceu em meio frequentando, na minha família, como vocês sabem, vem de uma origem, né? Minha mãe era líder de um centro espírita de linha de Umbanda, e a gente conheceu aquilo. Então, às vezes, quando você fala sobre isso, as pessoas que às vezes cresceram na igreja deviam se alegrar com isso. Glória a Deus que você cresceu numa família cristã, não tem um testemunho impactante. O teu testemunho impactante é que você é pecador, você merecia ir para o inferno e Jesus te salvou. Se você cresceu numa família cristã, louvado seja Deus por isso. Então, assim, às vezes as pessoas se impressionam, querem saber os segredos de Satanás, e alguns chegam a falar, não, a gente tem que conhecer, porque se você conhecer melhor o inimigo, você vai lutar melhor contra ele. Falácia, isso é mentira. Isso é o diabo querendo te enredar para que você não conheça o que você tem que conhecer, que é a palavra bendita de Deus. O que eu tenho que conhecer, o que você tem que conhecer, o que Deus nos revela. Não é o que o diabo, que é mentiroso, quer trazer para nós. Então não tem nada de conhecer. Cristo condena isso. Que história é essa de conhecer os profundos segredos de Satanás? Se alguém falar isso para você, manda embora. Não quero saber de segredo de Satanás, eu quero saber quem é Cristo. O conhecimento de Cristo é que leva à salvação e é tudo que eu preciso. E Jesus fala no versículo 25, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Então cuidado, tem muitos irmãos que infelizmente andam com coceira nos ouvidos, doido para ouvir uma novidade. Ah, um irmão teve uma revelação, falou alguma coisa e agora eu estou sabendo algo que eu não conhecia acerca dos detalhes de Satanás, das artimanhas do inimigo. Você não tem que saber de nada disso, você tem que conhecer a palavra de Deus, saber que ela é poderosa, ter uma vida intensa de oração, uma vida intensa de dedicação à palavra, uma vida intensa de serviço a Deus e ao próximo, e se apegue com isso, como Jesus fala aqui, se apegue, mas com firmeza ao que você já tem. Pois como diz lá em Pedro, acho que 2 de Pedro, capítulo 1, Deus já nos tem dado tudo o que necessitamos para a vida e a piedade. Então se afaste dessas tem um termo que fugiu agora, dessas fantasias, dessas doutrinas falsas que Cristo condena aqui, está condenando aqueles que a seguiam. Então Jesus recomenda, se apegue ao que Deus já tem te dado, se apegue à palavra, se apegue à oração, se apegue à pura sã doutrina que advém, que vem das Escrituras. E o versículo 26, Jesus já falou do juízo sobre aqueles que seguiam Jezabel, e agora ele fala, aquele, versículo 26, que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações.
Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Esse governo do cetro de ferro é uma analogia ao próprio Cristo lá no Salmo de número 2, que é um salmo messiânico. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, Deus já nos tem concedido tudo, irmãos. Deus já nos tem concedido tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade. Deus tem nos concedido todas as coisas. E Jesus aqui nos promete que Ele vai nos dar Ele mesmo, irmãos, porque Ele vai nos dar autoridade, nós estaremos aliançados a Ele, de quem desde lá de Gênesis fala que o descendente de Judá traria o cetro em suas mãos, e o Salmo 2 fala de Cristo, e aqui Jesus está se revelando como a estrela da manhã, e aqui em Apocalipse mesmo, diz, no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 16, Jesus se apresenta como a estrela da manhã. Então, o que significa isso? Que Jesus nos chama a brilharmos nas trevas desse mundo. Nosso papel não é conhecer as sutilezas de Satanás, não é conhecer os profundos segredos de Satanás. E se você se impressiona com pessoas que falam isso, pessoas chegam para você e falam, olha, eu descobri uma coisa, um segredo de Satanás, se você souber isso aí, sua vida vai mudar. Repreenda isso, manda essa pessoa embora em nome de Jesus. O que nós temos que conhecer é Cristo, descansar nele, a estrela da manhã, e nós tornaremos como estrelas brilhando no negro céu que se compõe nossa sociedade idólatra, pagã, imoral, mas nós vamos brilhar nesse mundo terrível, pois nós estamos aliançados a Cristo, que é a verdadeira estrela da manhã. E o versículo 29 diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, eu creio que, falo isso com cuidado, pois temos que ter temor, mas eu creio que o Espírito Santo me inspirou a falar sobre escatologia, até porque tudo que fazemos aqui é espiritual. Então se eu te falar que eu fiz isso da minha cabeça porque me deu vontade, aí é que eu estou correndo um risco muito maior. Mas eu creio que o Espírito Santo nos chamou para alinharmos algumas verdades e descansarmos, temos esperança para o futuro, temos segurança quanto ao passado, pois o Deus que começou a escrever a sua história lá no passado, Ele garante que vai escrevê-la não por linhas tortas, mas por linhas certas até o fim. E uma promessa para o presente, de paz, de bem-aventurança. Mas fique atento ao que o Espírito tem dito às igrejas. Fique atento ao que o Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações. A igreja em Pérgamo resistiu à perseguição. Viu Antipas ser colocado talvez dentro de um touro de bronze e ser carbonizado. Uma morte terrível. Mas ainda assim permaneceu. Mas estava cedendo a um falso ensino que estava levando à imoralidade, como muitos cristãos hoje têm faltado nisso. E Cristo repreende, Cristo exorta aqueles irmãos a se voltarem para a sã doutrina. Cristo exorta aqueles irmãos a viverem para a glória de Deus, a se arrependerem. Tiatira era reconhecida pelo amor, mas estava tolerando a heresia. É curioso que Tiatira fecha o capítulo 2 e Éfeso abre o capítulo 2 de Apocalipse. E elas contrastam, porque enquanto em Éfeso eles eram muito rigorosos com a doutrina, enquanto em Éfeso eles não toleravam heresias, eles estavam fragilizados no seu primeiro amor a Deus e possivelmente ao próximo. Em Tiatira é o inverso. Eles tinham muito amor, muito serviço, trabalhavam muito, mas estavam tolerando falsas doutrinas. Então que Deus nos livre desses extremos, de sermos tão zelosos pela doutrina que faltemos no amor e de sermos tão amorosos com outros que toleremos heresias, mas que tenhamos sabedoria de Deus, que tenhamos graça de Deus para sermos zelosos e não aceitarmos falsos ensinos, pois isso distorce o povo de Deus, isso leva pessoas a seguirem Jezabel ao invés de Cristo, isso leva pessoas a seguirem o ensino de Balaão, dos nicolaítas que Cristo odeia, como vimos aqui no versículo 6 do Apocalipse 2, e aí isso leva pessoas a caírem na moralidade sexual, isso leva famílias a serem destruídas, isso leva filhos a viverem em angústia, de verem seus pais se separando e um monte de coisas ruins acontecendo. Isso leva a jovens se prostituírem, viverem em promiscuidade. Isso traz uma série de danos, afasta pessoas da presença do Senhor. Então que Deus nos livre de ceder à falsa doutrina, mas também nos livre de ficarmos secos, frios, gelados e não termos amor. Mas temos amor à doutrina, que sejamos zelosos em meio à perseguição como foi Pérgamo, mas não venhamos a ceder aos falsos ensinos, à idolatria e à imoralidade sexual. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus nos faça uma igreja fiel, que viva para a glória de Deus, composta por homens e mulheres como eu e você, falhos, pecadores com suas lutas e dificuldades, mas que buscam viver intensamente para a glória de Deus, certos de que ao vencedor receberemos o maná escondido, a provisão de Deus, o próprio Cristo, o pão vivo
de Deus que desceu dos céus. Uma pedra branca, absolvido. Você está livre da condenação dos seus pecados, pois Cristo pagou o preço por nós. Receberemos autoridade, pois estaremos unidos a Cristo, que tem todo o poder e que é a estrela da manhã.